Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre rotina. Não é mágica, é rotina que você precisa colocar no seu dia a dia. É hábito que você precisa colocar no seu dia a dia. E aí tem alguns hábitos, tem algumas rotinas, tem alguns rituais, né? Algumas pessoas gostam de usar essa palavra, que precisam ser colocados por você, liderança. Você, dono de empresa, você líder, você gerente, você supervisor, precisa colocar rotina de gestor, rotina de dia a dia para fazer as coisas acontecerem. Caso contrário, você vai viver no operacional, fazendo as coisas, apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo, como muitas vezes vocês colocam. Na verdade, quem corre atrás do prejuízo só encontra prejuízo. Você tem que correr atrás do resultado. E para ter resultados, você precisa colocar rotina no seu dia a dia. É óbvio que é difícil, é óbvio que muitas vezes a correria ali do dia a dia faz você não ter rotina, mas a rotina é como se fosse academia. Se você não for na academia diariamente, fazer a sua atividade física, se você não fizer as coisas que precisam ser feitas para a tua saúde, a rotina também vai fazer você ir para um cenário que não é legal. Você vai começar a ter rotinas desagradáveis, rotinas de apagar incêndio, rotinas de prejuízo, e eu acredito que você não queira isso, você quer uma saúde da sua empresa. Então você precisa colocar rotinas boas no seu dia a dia. E aí eu vou te mostrar aqui quais são esses. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio. Eu ajudo você, empresário, dono de negócio, você que está querendo ter o seu próprio negócio, ou você mesmo que está tendo dificuldades aí na gestão do seu dia a dia, a ter melhores resultados. Então segue a gente aqui, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas, salve esse conteúdo para você ter sempre e poder rever isso daqui. Qualquer coisa você manda uma mensagem aqui para mim que eu te respondo com muita certeza. Vamos lá então, dando continuidade aqui ao cenário. Olha só, você lidera com clareza ou você vive apagando incêndio? Ou você vive na correria? Ou você vive sem tempo de fazer as coisas? Ou você vive sem tempo de fazer sua empresa crescer, o seu departamento? A maior parte das empresas, a maior parte dos gestores, donos de empresas, vivem apagando incêndio, perdendo dinheiro, que é o principal fator aqui que eu quero te ajudar. É deixar de perder dinheiro. Você joga dinheiro fora, porque você não cria rotinas, você não estabelece processos, você não olha para a sua empresa crescer de forma estruturada, você vai fazendo do jeito que dá. E eu te entendo, porque você acabou não aprendendo isso ao longo da tua jornada. Você acabou caindo aí meio que de paraquedas muitas vezes, você não teve na faculdade, né, quem fez a faculdade esses estudos, esses conhecimentos, eu te entendo. Só que viver desse jeito é como viver na emergência do hospital. É cada hora uma coisa para ser resolvida, é cada hora uma doença que aparece, e aí a gente tem que optar, né? Ou a gente continua desse jeito, a gente vive na loucura e aí pode ser que isso dê certo, claro que pode dar certo, eu já vi algumas coisas darem certo, mas a que custo está dando certo? Né? Eu quero trazer para você aqui possibilidades de alternativas de fazer melhor. Quero te propor aqui, você estar aqui com a gente e você aplicar as coisas, que esse é o nosso grande propósito. E aí aquilo que você está fazendo todo dia é o que você está construindo. Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que você está colocando nas suas 10 horas, 12 horas, até 16 horas que você fica trabalhando aí no seu dia a dia, é o que você está construindo. Então, se você está apagando incêndio, você está construindo apagar incêndio o tempo todo. E aí você tem que rever isso se você quer mudar. E eu quero te propor algumas mudanças aqui. Então, o resultado ele vem com constância, com coragem, com mudança. Você vai na academia muitas vezes, você desiste na primeira semana. E esse comportamento da academia, ele se reflete também nos seus negócios. Porque você muitas vezes ouve eu falando alguma coisa aqui, você vai implementar alguma coisa, aí na primeira semana você já desiste, porque você às vezes está sendo engolido pelo apagar incêndio, pela correria, pelas coisas que acontecem no dia a dia. E não adianta fazer só uma semana, você vai ter que fazer alguns meses para mudar, para estabelecer um novo hábito, para criar nova musculatura para o seu dia a dia. E isso só com constância, só com persistência. Metas ambiciosas não funcionam sem disciplina diária, sem persistência, sem você acordar. Quantas vezes você acordou e não teve vontade de trabalhar, mas você teve que ir? Porque você sabe que você tem que entregar, você sabe as responsabilidades que você tem aí dentro dos seus negócios, as famílias que estão atreladas a esse negócio, muitas vezes. Então, é exatamente isso, só que você precisa criar rotinas de mudança, rotinas de incrementar, de melhorar os seus negócios para você ter melhores resultados. O líder é o primeiro a mostrar o caminho com rotina e foco. Ele é a primeira pessoa que tem que mostrar que as coisas precisam mudar, que as coisas estão mudando,
que eu preciso ter coragem de mudar. E não precisa ser mudanças extrapolosas, não. Podem ser mudanças pequenas, pontuais, como eu vou te apresentar coisas aqui simples de serem implementadas ainda essa semana. Eu vou te apresentar aqui o básico da rotina de um líder que funciona muito bem, coisas simples. Olha só, segunda-feira, planejamento da semana, você vai pegar 1 hora. Se você quiser, eu faço planejamento no domingo à noite, tá certo? Para eu já chegar na segunda-feira já executando. Você já pode fazer o teu planejamento, você pega um papel, você lista as coisas que você tem que fazer. Simples assim. Você pode fazer isso na primeira hora da segunda-feira, se você achar interessante. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fazer não sei o quê. As coisas vão surgindo, você vai colocando na lista, mas tem que ser prioridade o que você está executando. E aí você vai fazendo check-ins diariamente para verificar se o teu planejamento está acontecendo. Diariamente você faz com você faz com o teu time, você faz com outro time. O que precisa ser feito na segunda-feira, o que está sendo feito ao longo da semana, e na sexta-feira você pode fazer uma avaliação. Como foi a semana? O que precisa ser feito durante a semana seguinte que eu não fiz essa semana? E aí você vai revisando isso constantemente, você vai melhorando esse processo constantemente. E dentro dessa sua jornada semanal, você precisa ter um tempo para pensar no negócio, para você melhorar o que não está legal, para você implementar o que não está sendo feito ainda e para você pensar em inovação, para você pensar em coisas que ainda você não está nem olhando e que precisa acontecer, senão a sua empresa vai morrer. É esse cenário que você precisa colocar. E olha só, eu não te coloquei nada complicado, você simplesmente precisa entender que na segunda-feira você já tem que ter um planejamento. O que é o planejamento? É o que eu vou fazer durante a semana. Vou acompanhando isso, vou revisando essas entregas, vou revisando o meu planejamento da próxima semana e vou pensando no negócio, para ele melhorar, para ele crescer, tá ok? Então, olha só, coisas bem simples. E aí, o que você precisa deixar de fazer? Apagar incêndio todo dia, viver em reuniões sem ação, você vai para as coisas e não gera ação, você tem objetivos muitas vezes, mas você não cria o plano para chegar nesse objetivo. Então, coisas que você tem que deixar de fazer. Tá bom? E reagir a tudo sem priorizar. Bate alguma coisa aqui, você já quer fazer. Bate outra ali, você quer fazer. E aí, qual é a prioridade? Qual é o teu objetivo? O que você precisa entregar no final da semana? O que você precisa entregar nesse dia de hoje? Coisas que você precisa, já pode fazer hoje mesmo, tá bom? E se você tiver dúvida, manda a dúvida pra gente. Sem isso, nada vai acontecer com consistência. Sem isso, você vai ficar igual rodando, cada hora um fala uma coisa, um cliente reclama, outro cliente reclama, você vai tentar atender, acaba não atendendo ninguém, colaboradores reclamam, percebem isso e aí vira o caos. O que você precisa começar a fazer? Olha só, defina 3 prioridades na semana, apenas 3 prioridades. Tem atividades que você pode delegar, faça isso com clareza, começa a gerar confiança mais nas pessoas, treine as pessoas para executarem algumas atividades que podem ser feitas por elas. Você tem que começar a tirar tempo de você para você pensar mais na empresa. Tá certo? Então, defina 3 prioridades e comece a delegar. Inclusive, algumas prioridades, algumas ações, alguns objetivos podem ser delegados para algumas áreas, para algumas pessoas. Óbvio que você tem que fazer isso com clareza, com acompanhamento. Né? Ninguém joga as pessoas na fogueira para falar, ó, você tem que executar isso. Não, você pode começar a fazer isso, só tem que fazer desse jeito, desse outro, desse outro. Aí você começa a olhar, observar, não é desse jeito, você dá uma ajustada, você começa a melhorar isso, aquilo, e daqui a pouco ela está fazendo sozinha, desde que você faça com muita certeza. Outra oportunidade que você tem dentro da sua empresa, revisar e ajustar processos. Tem coisas que dão certo, aprimora, tem coisas que não estão dando certo, tem que rever e tem que modificar. Você tem que ser dono da sua agenda, você não pode colocar as coisas aleatórias. Eu já vivi muitas vezes no caos, eu não era dono da minha agenda, era uma reunião aqui, outra reunião ali, outra reunião, virava um caos. Eu organizei, eu só vou fazer reuniões de terças e quintas, eu estabeleci a regra do jogo, senão vira uma bagunça e você chega no final do dia, no final da semana, você não realizou. Aí você começa a trabalhar em horários que talvez não façam sentido e começa a prejudicar a tua qualidade de vida, certo? Então seja dono da sua agenda. Cuidado com as prioridades. As prioridades, elas são suas, não são das outras pessoas, não são dos outros cenários. Você muitas vezes está priorizando a agenda de outras pessoas, tá bom? Então fique atento a isso. Rotina não é engessado, é estratégica. Você pode modificar a rotina ao longo de qualquer cenário. Teve uma crise, obviamente que você vai dar energia para aquela crise. Acabou a crise, você volta para o teu plano tradicional, onde você tem que executar A, executar B, executar C, e assim você vai desenvolvendo melhor os negócios,
atingindo mais os objetivos. E aí essa rotina, ela te dá margem para você pensar, para você corrigir, para você ajustar, para você entender. Rotina é criar lógicas, é criar blocos de tempo para você pensar e executar as atividades que são essenciais para o seu negócio. Tá bom? Líder que tem rotina gera segurança e gera um time muito mais forte, muito mais engajado, muito mais cheio de resultado. É isso que eu estou te propondo aqui. O que você faz todo dia? É a rotina, tá certo? É o que vai definir o que você vai alcançar. É o que vai definir quando você vai alcançar os seus objetivos. É o que você precisa colocar no teu dia a dia. É isso que você tem que entender. Desafio para você. Você vai organizar a tua agenda, você vai fazer o planejamento da tua semana, você vai executar e você vai aprimorar isso cada vez mais. Óbvio que no começo dá uma dificuldade, mas o que acontece? Isso não vai ter resultado só em 1, 2 semanas. Isso vai ter resultado ao longo de alguns meses. E aí você precisa praticar. É igual academia, não adianta. Se você não praticar pelo menos 6 meses de academia, os resultados não aparecem. Se você tiver dúvida ao longo desse processo, pode mandar para a gente. Se você quiser que a gente te ajude com muito mais intensidade, a gente tem um programa de mentoria onde eu consigo te ajudar, te levar do ponto A para o ponto B, dentro da tua organização, dentro do teu dia a dia, que vai acelerar muitos resultados aí no teu dia a dia, tá bom? Então é só entrar em contato com a gente e bater um papo aqui. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve para você ter conteúdos como esse semanalmente, onde te ajude aí a crescer, a se fortalecer cada vez. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, você vai estar ajudando a gente, obviamente, mas principalmente as pessoas que vão receber esse conteúdo. Muito obrigado, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!